Olá, bom dia! Como a gente diz, né? Nada como estar perto das orquídeas, cuidando dessas meninas. E é um prazer estar aqui conversando com vocês. Pessoal, é uma coisa bastante curiosa. Quando a gente tem alguns vasos de orquídeas, a gente costuma ter um tempo a mais assim para cuidar individualmente de cada uma delas, né? Isso serve não só para orquídea, para qualquer planta, né? Mas quando a gente já começa a ter assim uma quantidade maior de orquídeas, eu estou falando por ser orquídeas, né? Especificamente a orquídea, o que acontece? A gente começa a ter espécies variadas, né? Então eu tenho a Cattleya, eu tenho a Bulbophyllum, eu tenho a Encycla, eu tenho as purpuratas e outras muitas mais. E nós que somos aí as apaixonadas por orquídeas, o que a gente faz? A gente compra o que a gente gosta, né? E depois a gente começa então a ter uma quantidade maior de plantas e como consequência disso a gente começa a ter aí alguns problemas mais sérios. Por que esses problemas mais sérios? Porque a gente começa a tratar essas plantas, essas orquídeas, de uma mesma forma, né? Pelo menos acontecia muito isso comigo, tá? Então eu achava que a rega tinha que ser igual, o sol tinha que ser igual e não funciona dessa forma. Então meu intuito aqui é dizer para vocês o seguinte, que eu estou fazendo, ou aliás eu estou montando uma estratégia semanal da seguinte forma. Hoje, por exemplo, eu estou trabalhando com as Cattleyas, né? Então nessa bancada aqui eu tenho Cattleyas e tenho as Cattleyas penduradas também. Então, na verdade, o que eu estou fazendo para tentar amenizar um pouco alguns problemas que eu estou tendo, tá? Inclusive com perda de plantas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando semanalmente ou assim que eu tenho um tempo a mais, né? Já nós somos as donas de casa, a gente tem tanta ocupação. Mas assim que eu tenho uma disponibilidade, eu estou procurando trabalhar por espécie. Então, hoje eu estou pegando a Cattleya. E pegando a Cattleya, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando individualmente no vaso, né? Então eu pego esse vaso aqui que tá maravilhoso, né? Ele tá muito formado já. Eu vou observar nesse vaso em especial, primeiro as folhas, porque eu já tô vendo ali se tem alguma praga na folha, se tem algum fungo, algum ácaro. Eu também estou observando a questão do enraizamento, se esse enraizamento está bonito, né? Se ele está saudável, a questão da umidade, a questão do tamanho do vaso, já que a orquídea cresce tanto para fora, é muito importante então você também trabalhar com a questão da necessidade dela, né? Olha aqui, saindo do vaso. Então aqui eu tenho que fazer o replante, né? Então, observando, eu vou estar vendo, gente, a real necessidade da planta, né? E lógico que nos outros dias eu também vou olhar no geral. Mas esse trabalho minucioso, ele é feito dessa forma. Quando a gente já tem aí uma quantidade maior de plantas, e a gente começa aí a ter alguns problemas. Eu falo muito por isso também, porque eu moro numa região onde nós temos aí duas situações muito complicadas, né? A gente tem chuva, muita chuva, e eu não tenho uma cobertura adequada ainda em termos de deixar que a água não passe, então a chuva passa. Então eu tenho que me preocupar muito com a drenagem, né? E outro problema que nós temos aqui, muitos de vocês aí que a gente conversa também tem, que é aí a questão do calor, né? Isso, gente, a umidade e o calor, vocês já sabem que nossa, para orquídea isso daí é péssimo, né? Então lá o vaso fica lá encharcado, se você não fez uma boa drenagem, se você não colocou um substrato ideal.
Então eu me preocupo bastante com isso, porque disso vem as doenças, né? Aquelas doenças graves que muitas vezes a gente já não consegue mais estar controlando. Então aqui no meu orquidário, eu costumei, desde do ano passado, a separar mais as plantas, né? Então eu coloquei a encíclia lá na outra ponta, porque as encíclias, elas lá naquela parede e na primeira bancada, elas pegam já o sol da manhã e elas já servem como uma barreira ali, porque ali eu tenho Bulbophyllum, que ela já não é tão assim gostadeira de sol. Essa bancada aqui, eu tenho catleias, tenho oncídios, não, me desculpe, eu tenho aqui a cimbídeos, que também a folha não pode receber tanto sol, mas aqui ela está mais protegida e eu tenho pouquíssimas. E as purpuratas, que foram todas essas aqui que floriram agora no final do ano, que deram as flores maravilhosas, tal. E tenho mais as dendróbios, que eu também não tenho assim quantidade muito grande. Tenho as micros ali no meio que estão protegidas, porque são muito frágeis, né? Então, pessoal, eu cuidando das catleias, que são as que eu tenho mais, eu sei que as outras fica mais fácil de controlar. Então, o que eu vou olhar na catleia só para recapitular nesse nosso pequeno vídeo? Primeiro, eu peguei o vaso. Eu vou estar observando nesse vaso a folha, né? A folhagem dela, porque na folha vocês sabem que nós temos o reflexo também da qualidade daquela planta, né? Então, olha que folhas lindas, né? Aí você vai para o vaso, como que tá aquela raiz ali, você consegue ver, né? O enraizamento, você vai ver o substrato, se tá bonito, se não tá muito ressecado ou se não tá muito encharcado, isso tem que ser visto. Se você vê alguma praga ali. E também, uma coisa que eu gosto de fazer, gente, que eu acho que é uma dica muito legal, você fica com uma tesoura preparada, limpinha, né? Eu higienizo muito as tesouras que eu uso aqui, as facas, porque se você vai para uma orquídea tirar uma folha que está caída, que estragada, se você vai cortar uma ponta como essa aqui e você leva aquela tesoura sem uma higiene, aquela tesoura ela vai estar contaminada. Então eu uso aqui o maçarico para higienizar. E quando eu tô sem o maçarico, eu coloco ela aí, eu tenho aquele acendedor, né? Então eu higienizo a tesoura todas as vezes que eu vou fazer um corte, tá? Então isso é um procedimento que deve ser feito para tudo que você vai fazer. Se você vai cortar uma raiz, se você vai limpar a planta, se você vai cortar uma folha seca que está caindo ali, então é necessário que você faça essa higienização. Então, feito tudo isso no vaso, eu vou deixar ele ali e depois eu vou preparar, no caso aí, a época para eu fazer a hidratação assim em termos de adubação, né? Então, a adubação dessa planta ou desse lote de plantas que eu tenho. Tá bom, gente? Então, o nosso vídeo era para estar mostrando para vocês como eu tô fazendo para ter aí uma qualidade melhor no cultivo das minhas orquídeas. E para muitas de vocês, muitos senhores, muitas senhoras que conversam comigo, que às vezes ficam em dúvida. Pô, eu fui lá comprar, eu comprei essa, comprei aquela, então eu posso fazer o mesmo tipo de tratamento? No geral você faz, mas não deixa de fazer aquilo que é necessário para aquela planta, para que ela fique linda assim, e ela sempre nos dê esse presente maravilhoso que são as flores, e que é o que todo mundo quer ver, né? Mas que é maravilhoso, que é delicioso, que é assim gratificante, é você poder trabalhar no dia a dia e você ter a planta ali te retribuindo com a floração, né? É o que todo mundo espera. E é o que eu espero que cada um aí que esteja curtindo esse vídeo, que esteja assistindo o vídeo, possa se deparar todos os dias
né? Com brotos novos, brotos saindo e com as flores, tá bom? Obrigada!